Fala pessoal, tudo bem? Bom, como eu disse ontem no vídeo, agora volta uma sequência de vídeos e tô aqui para falar para vocês sobre um fato bastante esquisito, na verdade bastante ilegal, que aconteceu no governo do estado de São Paulo. No governo do estado de São Paulo. Mas do Dória você não fala, não é, Rubinho? O Dória você não processa, não é? Então, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações se você não é um grande bolsonarista achando que a gente nunca fala de ninguém, exceto do Bolsonaro. E vamos continuar no vídeo. Na realidade, o que acontece? O senhor João Agripino Dória teve a brilhante ideia de nomear um perito criminal, o senhor Samuel Alves de Melo Neto, para gerir um instituto de criminalística. Meu emprego, vaga certa. Tudo muito interessante, aparentemente dentro da normalidade, uma pessoa de carreira, tudo dentro da legalidade, se não fosse um único fato. O sujeito é condenado em segunda instância, possui condenação criminal em segunda instância em razão de atividades ilegais que ele praticou. O sujeito, Melo Neto, que foi condenado, ele foi demitido pela Secretaria de Segurança em 2014, continuou até 2019 nas funções, pendurado por uma liminar, que depois caiu também. É uma pessoa com condenação criminal, o famoso ficha suja. E aí, quando consultada, quando instada sobre o que estava acontecendo, a Secretaria de Segurança emitiu nota dizendo o seguinte, abrindo aspas aqui para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, disse que a escolha do perito seguiu critérios técnicos, a experiência e a capacidade do policial. Eu fico pensando qual é a experiência desse sujeito, visto que em 2005 o esquema dele foi revelado. E na verdade é uma coisa bastante interessante. Ele que estava ali, tinha as ferramentas de investigação da polícia na mão, ele criou então duas empresas paralelas de investigação. E então, se valendo das prerrogativas funcionais enquanto policial, ele teria feito grampos, escutas, utilizado da estrutura da polícia para beneficiar pessoas que contratavam as suas empresas. Uma atividade claramente em desvio, uma atividade improba, claramente criminosa, que levou à condenação do sujeito em segunda instância. Então aqui a gente já vê que a experiência dele tomba por terra, que não tem os requisitos éticos e morais para ser investido na função que foi nomeado pelo governo João Dória. Mas não para por aí. Ele recebia em média de R$ 3.500 a R$ 5.000 por semana, isso lá em 2005. Então pare e analise o impacto de valores. A gente está falando de aproximadamente R$ 20.000 por mês para fazer grampos telefônicos ilegais. Ele utilizava das funções de policial, de investigação, para que pessoas contratassem as suas empresas e ele realizasse os grampos. Tudo completamente imundo, uma sujeira, um mar de lamas, um lamaçal, e agora o João Dória vai e aumenta o poder desse sujeito. É claramente uma situação escatológica. A própria juíza Patrícia Alves Cruz, em 2012, disse que isso era vergonhoso e pior, que ele se dedicava muito mais à atividade paralela de enriquecimento ilícito que às próprias funções. Então, além de utilizar o aparato estatal, além de receber por fora para fazer atividades ilegais, ele ainda deixava de empenhar as atividades pela qual o Estado remunerava, pela qual ele tinha carreira e deveria cumprir. Um verdadeiro absurdo. Essa história toda não para em pé, uma história mal contada e não dá para admitir esse tipo de nomeação. E é por isso que eu ingressei com uma ação para barrar a nomeação do Melo Neto no Instituto. Isso, além de ferir completamente a moralidade, ser um escárnio, ser um absurdo, isso apunhala mortalmente a lei do ficha limpa. O sujeito é ficha suja, condenado em segunda instância. Não é crível que ele seja nomeado em uma função pública. É lamentável, inclusive, que o governo do estado de São Paulo, na pessoa aqui representada do senhor João Dória, não tenha feito a triagem necessária para que haja essa nomeação. Primeiro que eles não podem dizer que não sabiam, porque tem o dever de investigar, mas pior que isso, foram alertados pela própria imprensa que os questionou e eles insistem na nomeação desse sujeito criminoso. Tento via judicial e tenho certeza que vou conseguir eliminar para barrar essa nomeação. Mas o mínimo que a gente poderia esperar do governo era que eles mesmos voltassem atrás e suspendessem imediatamente a nomeação de Melo Neto. Uma nomeação política que apunhala completamente os princípios do direito administrativo, que fere a lei do ficha limpa e que não pode ser admitida. Tá certo? Sempre que houver esse tipo de irregularidade, esse tipo de absurdo, pode contar comigo porque eu tô aqui para processar tudo.